Aí, Vitor, se você não conseguir falar, né, porque eu não estou ouvindo você, não estou conseguindo ouvir seu microfone, você pode digitar no chat, tá? Não sei se você consegue digitar no chat. Você consegue digitar aí no chat? Se conseguir, manda um oizinho aí. Ou me manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou até deixar o WhatsApp aqui. Então vamos lá. Bom, Primeiro eu peço desculpas, né? Porque a gente acaba sendo refém aí dessa pandemia e eu, durante todo esse tempo, eu não fiquei de Covid de tempo nenhum. E para minha surpresa, eu fui no médico, achei que era sinusite, uma crise de sinusite. Saí com um teste de Covid que na tarde de hoje ele assinalou positivo. Então, eu só tive a informação na tarde de hoje. Eu estaria com vocês Eu estaria com vocês aí fisicamente nos meus planos, mas não foi o plano de Deus. Então, por isso que eu estou aqui e vocês estão tendo essa aula online, né, no Teams. Então, assim, o meu plano de aula é que eu passe para vocês, apresente para vocês o plano de disciplina, o que compreende essa disciplina, e a gente começa o diálogo. Vou até aceitar aqui um colega que deve estar entrando aí. O Duarte entrou também. E aí, Duarte, tudo bem? Tudo bem com você, professor? Graças a Deus, eu tô tentando me recuperar aqui. Eu estava até pedindo desculpas aí, porque não era o meu plano dar essa aula online, né? Eu achei que era uma sinusite e o resultado do teste saiu hoje como Covid, Nossa, de não. tarde. Então foi tudo muito em cima da hora, né? Mas eu tô bem, assim, eu tô conseguindo falar, tô conseguindo. Tô tossindo um pouco, então até peço desculpas aí por eu não ficar pedindo desculpa toda hora por tossir. Mas eu preciso avançar porque o semestre é muito curto, então a gente não pode perder muito tempo. Então, meu plano é dar aula hoje. Eu vou procurar dar essa aula o máximo possível, pelo menos chegando até as 8h30, porque aí eu já vou conseguir vou ter conseguido dar um conteúdo interessante. Estou gravando a aula, porque eu sei que vocês não receberam a comunicação num tempo muito hábil, no caso, para poder, né, acessar. Então, essa aula vai ser gravada, depois eu vou disponibilizar e tal. Se vocês puderem criar um grupo, né, e me colocar nele, ótimo, que aí a gente facilita a comunicação, eu posto lá o vídeo da aula. É, Aí, assim, pode me interromper, enfim. Tá? Bom, a disciplina é uma disciplina muito legal, gente, de controladoria. Por quê? É uma disciplina prática, assim, uma disciplina que a gente vive ela nas empresas. Essa área é uma área extremamente importante para o suporte à tomada de decisão. Se a gente fosse fazer uma analogia entre o piloto e o copiloto, né, a gente teria o piloto e o navegador. O controle é um navegador. Ele que fala e mostra os indicadores de performance da empresa, denota o sentido que a empresa está navegando e para o tomador de decisão realmente tomar com o máximo de propriedade possível. Então eu vou ter o prazer de lecionar essa disciplina para vocês. Espero que na sexta-feira que vem eu já esteja apto a dar aula presencial. Mas, enquanto isso, vamos seguir aqui pela aula online. Então, sejam bem-vindos, todos vocês. Um breve resumo, né? A gente vai se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Mas eu sou doutor em administração, também sou mestre e sou especialista em engenharia de produção, com graduação em administração. A minha linha de pesquisa de doutorado é estratégia e marketing. A minha linha na engenharia de produção é bem
voltado para o Lean Manufacturing. E na graduação, eu tive a oportunidade de ser medalha de ouro na graduação, até um prêmio que eu recebi para o melhor aluno. Graças ao bom Deus, a gente teve um desempenho legal lá, e aí eu vou poder contribuir um pouco nessa vivência também acadêmica que eu tive. Então, tem uma linha acadêmica bem enfática, né? Enfim, são anos de estudo, um atrás do outro, até chegar ao pós-doutorado, porque eu também já concluí meu pós-doutorado. Bom, sou professor na Faculdade Pitágoras, já tenho 11 anos, é um prazer de lecionar aqui. Sou também aluno da Faculdade Pitágoras, assim como vocês, tá? Sou aluno no curso de Engenharia Civil. Depois que eu terminei meu pós-doutorado, eu resolvi fazer uma outra graduação. Aí eu estou fazendo Engenharia Civil. Eu já estou lá nos últimos períodos também do curso. Eu acho muito interessante essa questão da gente sempre buscar uma evolução. Então, eu acho que o ensino da faculdade em si, ele tem bastante qualidade. É lógico que a gente tem que melhorar em muita coisa, né? Então, eu falo até como parte do corpo docente, parte da instituição, a gente tem que melhorar, mas a faculdade está dando um salto muito grande. Se vocês forem pegar efetivamente, né? E aí eu vou falar sobre isso porque até assim, estou até meio desatualizado isso, sou supervisor de logística da South America na Stellantis, então eu posso falar com vocês que os currículos que a gente recebe do Pitágoras são muito bem vistos, tá? E o que vale muito também, eu tenho que falar, que tem que complementar, que vocês têm que buscar além do curso de graduação e da pós, obviamente, o inglês, é um idioma, tá? Então isso aí é fato. Mas se você tiver um curso desse gabarito e também o inglês, você fica cada vez mais próximo de conseguir bons cargos nas empresas, seja multinacional, empresas estrangeiras. Bom, também sou membro do Observatório Ibero-Americano de Pesquisa, a gente faz pesquisa todos os anos. Esse último ano a gente fez sobre digitalizações das micros e pequenas empresas. Eu tenho feito muito trabalhos a respeito disso, publico artigo, inclusive o artigo agraciado, o meu último artigo foi agraciado com menção honrosa no EGEP, que é um congresso que a gente tem aqui no Brasil. E apresentei alguns trabalhos também no Chile, em Bogotá, lá na Colômbia, ainda esse ano. Então, a gente sempre procura estar desenvolvendo pesquisa. Nesse sentido, também sou revisor de periódicos científicos, onde que as pessoas, né, mandam artigos para lá e a gente revisa. Que é a OIS, que é da Universidade Federal da Bahia, Organização e Sociedade, no conceito A2, um conceito muito bom, como Qualis. Latin American Business Review, além da REG, da International Journal of Scientific Research, Innovative Studies, o CMA, Dinapex, Serviço de Economia e Gestão, o próprio ENAMPAD, né? Então, são todos periódicos que eu sou revisor. Tenho mais de 20 artigos publicados, 4 livros, vários trabalhos apresentados em congresso, mais que 18, tem que atualizar esses dados aí, todo ano estou atualizando. E orientação de TCC são mais de 300 também, eu não tenho que atualizar essa parte. Bom, meu currículo Lattes tem, em geral, todos os meus, no detalhe, né, minha jornada acadêmica no currículo Lattes. Ele não vai oferecer com tantos detalhes o meu perfil profissional. Um minutinho. O meu perfil profissional, que aí vai estar descrito mais o meu currículo vitae, o currículo de mercado. Mas no mercado, por exemplo, eu trabalhei a Stellantis hoje é o resultado da fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles e a Peugeot, e criou-se a Stellantis. Então, mas eu trabalhei muitos anos na Fiat, no caso, na fábrica de Betim. Eu comecei como operador, depois de um ano eu fui para a área de PPCP, depois fui para a área de gestão do produto, para aviamento, para programação de materiais importados, para engenharia logística e depois para os métodos de otimização de produção, ou seja, logística excelente,
dentro do sistema de produção da Stellantis, que é o SPW, no qual eu estou hoje. E em breve também já recebi o convite lá, eu vou estar migrando para uma outra função, que mais adiante eu falo para vocês, se Deus quiser, etc. Bom, e é isso. E aí a gente pode falar sobre a nossa disciplina de controladoria empresarial. Engraçado que o Covid tira um pouco da gente o fôlego, assim, eu achei que não era muito bem isso, não, mas tira um pouquinho aí. Tô vendo aí que o Davis entrou. Vocês já tiveram Covid, algum de vocês, gente? Eu já, assim, foi péssimo, mas eu dormi, basicamente, o dia inteiro. Uns 3 dias. É? Não, por isso que então eu entendi. No primeiro dia eu dormi igual um. Nó, antes de ontem eu estava dormindo muito. Ontem eu dormi muito. Hoje eu dormi menos. Mas assim, engraçado mesmo. Não, mas é com o tempo também. Semana que vem provavelmente você já vai estar melhor. Você tá com esses sintomas desde quando? Desde antes de ontem. É. Então, assim, talvez dando mais uma semaninha. Mas eu acho, assim, que até sexta já vai ter passado muitos Amém. sintomas. Amém, assim espero. Quero ir pro hospital, não. Ô, professor, aqui, É. a história do Covid é só à noite que pega, entendeu? À noite vai ter febre, talvez uma dor no corpo, entendeu? Covid eu já peguei 2 vezes. Mas Nossa. agora tá mais pra uma gripe, sabe? Não precisa preocupar muito, não. Mas toma bastante líquido aí que fica tranquilinho, pô. O Não, mas engraçado é só à noite. Só à À noite. noite a noite que dá uma bambeza, entendeu? Dá um sono, enfim. Entendeu? Eu te falo que a minha esposa ela pegou Covid 2 vezes comigo dentro de casa, eu não peguei. Fiz teste, não peguei. E aí agora ela deve ter tido, né? Tava com dor de garganta semanas atrás, aí, semana passada aí. E aí do nada eu começo também agora. Então deve ser isso. Boa Uma noite, hora. né? Oi? Nem dei boa noite pra vocês aí. O professor já tinha conversado antes, Boa mas noite. Boa noite, deles. Não, ótimo. Eu que peço desculpas aí, porque as coisas foram acontecendo em cima da hora, que esse resultado realmente saiu hoje à tarde, assim. Eu já mandei pro Giovanna e foi tudo muito em cima, assim. Mas fatos da vida, né? Bom, então, gente, vou falar da disciplina de controladoria empresarial e depois, na semana que vem, eu falo sobre como que vai ser as atividades, como que a gente vai tratar as pontuações e tal, mas eu já adianto, assim, comigo é muito tranquilo, tá, gente? Primeiro, eu passo bastante atividade prática, sim, mas não é no sentido de tipo avaliação relâmpago, nem nada, não, é avaliação mesmo, são atividades para aperfeiçoar o conhecimento. Antes da prova, eu dou um exercício preparativo para a prova, para você ir bem e tranquilo, porque a maior parte das questões de prova são questões de concurso. Mas aí, por que isso? Porque a gente também tem que se preparar para ser competitivo em concurso, né? E os concursos, às vezes, a gente erra porque a gente não consegue interpretar bem as questões. Então, por isso que eu passo sempre exercícios preparativos para a prova, para sempre habituar com as questões que vão vir aí, questões de concurso aí, né? Auditor. Então, assim, tem muito concurso bom aí. Bom, a controladoria, então, ela pega, que é considerada aí um corpo de conhecimento bem robusto ao longo dos anos. A gente tem isso sendo desenvolvido com grandes ferramentas de gestão, ferramentas de demonstração de resultados, de análise, a fim de tomar decisão. Então, a controladoria, ela vai abranger toda a ciência contábil com foco na tomada de decisão e justamente para que a gente consiga entender para onde que a empresa precisa se direcionar, né? E quais são por exemplo, os elementos chaves que não estão sendo atendidos e deveriam ser atendidos de tal forma para aumentar a produtividade. Então, a gente tem 2 conceitos, né? Tem uns conceitos da escola americana e da escola italiana. Na escola americana, a gente tem a contabilidade em si voltada para a tomada de decisão,
Tá? Então, eu preciso promover relatórios financeiros, relatórios para que os indivíduos internos da organização tomem uma decisão, mas também que outras pessoas, outros investidores também sejam suportados através desses relatórios. A gente tem também a escola italiana, tá? Que ela é considerada, em seu aspecto teórico, uma ciência que estuda sobre as leis econômicas para melhorar as normas oportunas e, obviamente, a gente tem um controle mais eficaz da empresa. Veja, ambos a gente está falando de controle, ambos a gente está falando de verificar se os resultados alcançados estão conforme o planejado. Uma enfatiza mais de uma forma explícita a tomada de decisão e a outra enfatiza mais de forma explícita esse controle, tá? Esse controle, essa transparência. Bom, e aí a gente tem teorias contábeis que remetem a ambas escolas, que é a teoria da decisão, da mensuração e da informação. O processo decisório em si, ele vai ser influenciado pelas informações que veicula acerca das organizações, e para isso a gente tem que mensurar de forma correta, coerente, todos esses elementos. Quando a gente situa a empresa dentro do ambiente, a gente lembra daquela teoria de sistemas, né, de Bertalanffy, de 1964, que a gente tem um sistema dotado de partes interagentes e interdependentes. Né? Essas partes interagentes e interdependentes se constituem de entradas, processamento e saídas. Então, entradas as empresas, os organismos empresariais, eles recebem que materiais, equipamentos, energia, né? Transformam isso em produtos e uma parte desses produtos retorna como entradas para essa empresa no mecanismo de feedback. Só que esse sisteminha da empresa, ele não está sozinho do universo. Né? Então, ele tem um invólucro de elementos aqui no qual ele se situa, né? O contexto organizacional. Então, a gente tem clientes, concorrentes, comunicação, sindicatos, e isso tudo é influenciado por um macroambiente também, que envolve a cultura, a economia, a demografia, os aspectos políticos, né? Então, isso tudo é onde a empresa está cercada. E aí a controladoria ela vem como um elemento muito importante para navegar nesse ambiente turbulento. Você está no avião, você é o controller. De repente, você avista uma tempestade lá na frente. Você tem duas alternativas: contornar a tempestade ou avançar entre ela, através dela. Qual que você vai apontar para o seu comandante como a melhor? Né? Você não toma decisão, mas você vai falar assim, olha, aquela tempestade está na magnitude X, os nossos mecanismos, os nossos indicadores de voo está em tais níveis, e aí o tomador da decisão vai ser suportado por você. Se você errar, todo mundo cai e acontece colapso. A mesma coisa a empresa. Um erro do controller, você vai induzir a uma tomada de decisão errônea. Olha a importância. Bom, então a gente tem aqui a missão da empresa, né? Ela tem um objetivo, a missão é a razão de existência de uma empresa. Através dessa razão de existência, a empresa determina o seu objetivo estratégico, que a gente já falou, é um sistema, né, de dotado de entrada, processamento de saídas, uma parte da saída retorna como retroalimentação, e eu preciso controlar essas saídas aqui e avaliar, tá? Buscando a eficácia da organização. Então, por isso que é importante a gente ter bem clara aí essa função do controle e a importância de um controle na organização. Se você não tem... Quem é o controller na sua casa, por exemplo? Quem que é o controller da sua vida? Você tem um sistema de controle? Imagina sua vida sem você fazer aquela análise, aquela avaliação, seja no final do mês, seja diária, daquilo que você gastou, dos seus rendimentos, se você foi produtivo ou não, se você nos últimos anos, para onde que você está indo, né? Imagina, por exemplo, aquele ator que fez o papel naquela novela lá, Cabeção. Eu não sei se é da época de vocês, mas lá na Malhação, lá tinha um autor lá chamado o nome do personagem, né? Cabeção. Recentemente a gente viu ele, né? Circulou nas redes sociais aí,
ele numa casa de reabilitação, ele totalmente desorientado, sob narcóticos, etc. e tal. Bom, se você fizer uma análise da vida do sujeito nos últimos anos, provavelmente a gente não vai ter um indicador muito interessante. E o que ele está fazendo para reverter isso, né? Quando o sujeito vê que a vida dele está indo para um lado que não é o objetivo dele, não é a missão de vida, olha, presta atenção, como é que se atribui a carreira? Isso serve para todo mundo. Você tem uma missão, você tem um sonho, não tem? Todos nós temos um objetivo. Ó, vamos fazer a analogia da empresa. Ok, temos. Se a gente não tiver um controle daquilo que a gente está produzindo, daquilo que a gente está processando, o tempo que nós estamos gastando, cada vez mais estaremos distantes dessa missão, a nosso sonho, o nosso dream, aonde, né, a nossa visão, onde a gente quer chegar. E assim é uma empresa. Se a empresa não tiver esse controle, ela vai estar cada vez mais longe da missão dela. Então, assim, é muito importante esse papel, né? Porque aí a gente consegue realmente produzir de forma mais eficiente, eficaz, até a satisfação dos nossos clientes, conseguir se adaptar ao longo do tempo e buscar a sobrevivência ou a sustentabilidade, né? Sustentabilidade financeira. Quando a gente fala do nossa vida pessoal, né? A gente fala muito de emancipação financeira, né? Aquele estágio que você não precisa nem trabalhar mais, certo? O próprio, os seus próprios rendimentos te promovem uma qualidade de vida que é aquilo que você almeja. Por exemplo, eu almejo aposentar com 10 mil por mês. Ok. O que você está fazendo para chegar a essa aposentadoria de 10 mil por mês? Ou você está esperando uns 65 anos de idade, onde o governo vai te pagar alguma coisa, né? 65, 67, 70, vai, quiçá, sabe lá o que vai acontecer no futuro. Você está esperando isso? Faz uma previdência e está esperando isso. Beleza, se isso é seu sonho, se isso é sua missão, se isso é seu plano, ok. Mas se não, é visto como se você conseguir atingir isso, por exemplo, com seus 40, com seus 50 anos, é muito melhor, né? Que você vai ter muito mais tempo de vida, teoricamente, para poder gozar daquele benefício que você plantou. Tá? Bom, então a gente tem aí a missão, as crenças e os valores da organização que declaram a sua visão, onde que a empresa quer alcançar, suas metas, objetivos e o modelo de gestão e o processo de gestão em si, ele é impactado. Com o modelo de gestão, o quê? Ele é nada mais, nada menos que um resultado daquilo que a instituição, né, aquele sistema institucional, gera. Então, ele é uma parte desse grande sistema institucional, por isso que ele constitui de um subsistema, e é dotado de normas e princípios que vai orientar os gestores. Inclusive, isso envolve a governança corporativa. Tá? Então, o modelo deve ser situado com planejamento, execução, controle, responsabilidades dos acionistas, dos donos, com os acionistas, com o meio ambiente, envolve o processo decisório, né? Eu vou adotar um modelo mais centralizador ou descentralizado? O próprio comportamento dos gestores, o que vai dotar de motivação para os empreendedores. E eu tenho o processo de gestão. Olha, o modelo de gestão, eu uso um modelo de gestão, dele deriva um processo. O processo é o quê? É um conjunto de atividades sequenciais, logicamente cadeadas para alcançar um resultado. Esse é o conceito de processo. Então, se a gente tem processos, nós então temos que fazer um plano para alcançar um fim. E o plano para alcançar um fim que constitui uma visão de longo prazo, o mecanismo que vai interagir com o meio ambiente, a gente chama isso de planejamento estratégico. Então, ele é amplo, envolve a organização como um todo, vai procurar alcançar e ter impactos no longo prazo, por isso que o planejamento é chamado de planejamento estratégico. E nós temos também o planejamento tático, né, que é o do médio termo, da organização, que é feito pelos gerentes, planejamento estratégico feito pelos diretores, e nós temos o plano operacional,
que é feito justamente pelos níveis de supervisão de fábrica. Esse plano operacional, dele vai gerar uma programação, tá? Uma programação que é a materialização de um plano. E isso vai guiar as pessoas a executar, e a gente vai ter que controlar essa execução, se vai alcançar ou não o resultado. Então, o processo de gestão, eu tenho um planejamento estratégico, cuja finalidade é garantir a missão e continuidade, e neles é geradas políticas e estratégias, as diretrizes. O operacional vai procurar otimizar o resultado a médio e longo prazo, e o produto dele, o resultado dele é o plano operacional. Já a programação visa o curto prazo e é um programa operacional, ou seja, quanto que eu vou produzir por dia, quanto que eu vou vender por dia, tá? O que eu tenho que gastar de energia, né, diariamente. É nesse sentido aí. E a execução, eu vou ter que atuar com atividades para alcançar esses resultados da organização. Tá? O controle, então, vai comparar os resultados obtidos com aquilo que foi planejado, e o objetivo dele é justamente promover ações corretivas ou padronizadoras para garantir que o processo seja alcance sua eficácia, sua eficiência. E onde que está a controladoria nisso? A controladoria, então, vai segurar essa eficácia da empresa, tá? Otimizar os resultados da empresa. Eu vou tratar elementos como lucro, que é a melhor medida da eficácia empresarial. O lucro é o resultado, né, da empresa. Se ele é positivo, você gera um lucro. O Hackett e Wilson, ele vai falar o seguinte, eles descrevem que a controladoria não compete com o comando do navio, igual a gente estava falando, né, compete ao navegador. Então, a controladoria, ele é similar a um navegador que está cuidando dos mapas de navegação. Então, eu vou dar suporte aos negócios de gestão da empresa, vou entender quais são os objetivos, vou justamente suportar nessa atividade. Olha o papel interessante do controller. Eu tenho o presidente aqui, eu tenho os vice-presidentes, que são os diretores. Tá? Então, o diretor de comercialização, administrativo, de produção. Então, todo mundo está abaixo do presidente, é vice-presidente ali. E embaixo dentro da tutela do diretor administrativo financeiro, nós temos o controle e o tesoureiro. Aí, vocês puderem adicionando as pessoas que estão entrando, por favor, tá? Olha a estrutura da tesouraria. Eu tenho, então, o responsável por finanças, né? Eu tenho um sistema de informação de tesouraria, que vai tratar do quê? Das contas a pagar, receber, contas cambiais, que tem excedente de caixa, gestão do risco financeiro, grau de alavancagem. E eu vou fazer o planejamento em si, né? Preocupando com o longo prazo, preocupando a captação de recursos, o que eu vou ter? Vou lançar de debêntures, vou lançar de ações. E a controladoria em si, ó, ela vai interagir com outras áreas. Né? Por quê? Ela envolve o departamento de compra, de produção, de desenvolvimento, de comercialização, de finanças. Todo o sistema de informação para apoio à tomada de decisão passa pela tutela da controladoria. Então, basicamente, se você é o controller da empresa, você tende a ganhar bem, porque você conhece os resultados da empresa, você lida com informações sigilosas da organização e estratégicas, né? Então, isso é muito positivo nesse sentido. A estrutura da controladoria, então, envolve relações com investidores, o próprio sistema de informação gerencial, que são os SIGs. A gente tem processo de auditoria interna, que a controladoria ela promove para entender se está tendo algum vazamento de recursos da empresa que não deveria. Tá? Inclusive, ela tem que ser auditada. Por quê? Para entender se o money, se os fluxos financeiros estão acontecendo a contento de acordo com as regulamentações contábeis. E os princípios contábeis geralmente aceitos.
Bom, a escrituração, então, envolve a contabilidade societária, patrimonial e tributária, e o planejamento envolve os orçamentos, as projeções, as análises de investimentos, contabilidade de custos, por responsabilidade. Então, por exemplo, disciplina aqui a gente vai fazer orçamento, tá? Nós vamos avaliar alguns indicadores, vamos fazer avaliação de investimentos. Então, é bem interessante, assim, bem interessante mesmo. Ver um pouco sobre custos. Então, a gente vai ter uma inter-relação e uma dimensão muito ampla daquilo que a gente já viu até em outras disciplinas. Bom, ela então é responsável pelo sistema de informação, fornece todas as etapas, atua fortemente em todas as etapas do processo de gestão e a controladoria não se pode furtar também as suas funções de execução das tarefas regulamentares, ou seja, eu preciso agir conforme a lei, conforme as normas, e o monitoramento é permanente e visa justamente integrar a organização para tomar de decisão. Qual é o papelzinho, então, do controle? Monitorar, então, esses sistemas, apoiar os gestores, ser uma influência, tá? E uma persuasão, justamente apontando, indicando o caminho que a empresa deve seguir, e ele não toma decisões operacionais, exceto aquelas de sua área. Tá? Quem toma, obviamente, são os responsáveis. Sistemas integrados de gestão empresarial, que são os SIGs, eles são sistemas que visam consolidar todas as informações, mas você tem uma empresa que tem várias saídas, desde o fluxo de caixa, até as compras, até aquilo que faturou, aquilo que está em estoque. Fica muito difícil se você for fazer isso tudo numa planilha de Excel, por isso que a gente tem sistemas. Né? Por exemplo, o próprio SAP ele já tem vários sistemas de Enterprise Resource Planning, que é justamente para eu poder fazer todo o planejamento de recursos da organização, planejamento de recursos de negócios, inclusive até o MRP, que é o planejamento de requisitos de materiais, que você determina lá quantos materiais você vai comprar, vai pedir para os seus fornecedores, e isso tudo envolve o sistema integrado de gestão empresarial. Tá? A gente tem uma outra definição também para os RPs, que é o Business Information System, que é o sistema de informação de negócio, mas são nomenclaturas. Então, por que a gente faz isso? Pela necessidade de estar sempre integrado, tá? Integração global, inclusive prestar contas com dados confiáveis. As nossas estruturas, elas acabaram migrando para a estrutura cada vez mais de processo, por isso que a gente precisa de ter uma visão holística da organização e não somente aquilo que o departamento X pagou, não. Aquilo que o departamento Y gastou, não. Mas qual que é o custo total atrelado daquele produto. Né? E essa integração aí facilita a percepção e análise dos elementos que a gente precisa acionar e reconhecer para tomar de decisão. Logo, a gente tem aqui vários elementos aqui, vários ambientes de negócio. A gente tem, por exemplo, vendas de marketing, pedidos, né, shipping, né, comissão de pagamentos, o próprio setor de engenharia, de administração, recursos humanos, qualidade, tesouraria, contas a pagar. Então, assim, são muitos elementos. Tá? Inclusive, a gente tem projetos que mudam esses elementos a todo tempo e tem toda uma cadeia de fornecimento, né? Fornecedores. E aí, como é que a gente integra isso? Por isso que é interessante a gente ter esse sistema de informação de controladoria bem eficaz na organização. Tá? Eu tenho, por exemplo, sistemas de informação contábeis que envolvem a área fiscal e legal, a própria área de análise, que é a análise de balanços, né, de fluxo de caixa de impostos, a área gerencial, que vai cuidar de orçamento, de projeções, de centro de custos e preços de venda. Na área legal e fiscal, vai tratar a questão de consolidação de balanços, valorização de inventários, controle para o patrimonial e todos esses elementos. A eficácia é medida através do lucro, né? Então, a gente tem
O planejamento e o controle com enfoque sempre em resultados, voltados para aumentar o valor da organização. Quais são as premissas que nós temos aqui para a controladoria com foco em resultados? Primeiro, o lucro como medida de eficácia da própria organização, ou a eficácia está atrelado a alcançar os objetivos. O lucro como diferença de patrimônios líquidos, adiante a gente vai entender isso melhor. O lucro é maior ou menor segundo o grau de competência empresarial, isso é óbvio. E os empreendimentos empresariais são investimentos que geram valor econômico da empresa, há necessidade de mensurar esse valor e há uma dificuldade de mensuração de previsibilidade do mundo real. Por isso que o planejamento é necessário e aí os gestores são os responsáveis por gerar esse lucro e transformar a empresa para ter bons resultados. Aí a gente entra no diagnóstico sobre a empresa. Então, a gente, por exemplo, precisa analisar a estrutura da empresa, as unidades de negócio que ela possui, são quantas filiais que ela possui, como está o processo operacional dela, quais são os produtos e serviços que ela comercializa, suas linhas de produtos, a sua tecnologia de informação, o próprio TI da empresa que ela emprega, como é que estão esses métodos, relatórios, essas práticas, e identificar essas características aí que pode acontecer, tá? Dos eventos econômicos da organização. Então, olha, eu preciso atender então todas as áreas, compreender todas as transações, e isso envolve balanços, demonstrações. Então, a gente vai trabalhar com essa parte mais introdutória, né, essa aula minha. Nós vamos trabalhar com aspectos práticos sobre balanços, plano de contas, o próprio orçamentação, o controle de custos, como que a gente consegue e faz uma contabilidade atrelada à estratégia, envolvendo tanto fornecedores como clientes, todos os níveis, objetivando aumentar o valor agregado da organização. E aí a gente tem alguns conceitos, né, que é o valor econômico adicionado, que é o EVA, ele é o lucro contábil ajustado menos o custo de capital vezes o nível de investimento. Isso a gente vai tratar aí nas aulas futuras, tá? E eu vou falar um pouco aqui também sobre alguns conceitos que vocês não devem ter visto ainda, mas a gente vai trabalhar de forma prática nas próximas aulas. O próprio custo de oportunidade, cuja oportunidade é tudo aquilo que você abre mão em detrimento de uma escolha que você fez. Por exemplo, vocês, para estudar, vocês abrirem mão de comprar alguma coisa, que vocês estão pagando o seu curso. Mas você abriu mão também de ir para balada na sexta-feira, porque você está tendo essa aula. Então, cuja oportunidade de ter essa aula é uma balada na sexta-feira. Então, da mesma forma, a empresa, quando você faz um investimento, você abre mão de um outro em detrimento deste. Isso é o cuja oportunidade. Nós temos, então, dois conceitos de cuja oportunidade. Um é relacionado ao preço de mercado e preço de transferência baseado no preço de mercado. Ou seja, eu uso isso para avaliar os estoques, os produtos finais, os produtos produzidos pelas atividades internas. Tem o cuja oportunidade financeira, que avalia o aspecto financeiro das atividades, frente ao cuja oportunidades acionistas. E eu tenho cuja oportunidades acionistas, cujo conceito é o lucro mínimo que eles deveriam receber para justificar seu investimento. Enfim, de qualquer forma, o que é o cuja oportunidade sempre? É um trade-off. Aquilo que você abre mão, um sacrifício financeiro, sacrifício de tempo, é o sacrifício que você reconhece em detrimento de algo que você efetivamente determinou como um melhor emprego daquele recurso naquele momento. Isso é um custo de oportunidade. E nesse conceito aí de cuja oportunidade, mais relacionado ao lucro, a gente tem o Hicks. O Hicks, o que ele fala? Que o lucro, o conceito de lucro, é a importância que uma pessoa pode consumir durante um período de tempo e estar tão bem no fim daquele período como se ele estava no início. O que é isso que ele está querendo dizer? Só um minutinho.
Basicamente o seguinte, o lucro é aquilo que você, efetivamente, a empresa paga para os acionistas, depois que você pagar para os acionistas sua parcela de remuneração do capital, porque o acionista ele empregou dinheiro da empresa, então a empresa, naturalmente, dentro do patrimônio líquido, você tem o dinheiro que ela, como passivo, que ela deve, entre aspas, deve, né, ao acionista. Então, depois que você remunera esses acionistas, o resultado final, a parte da empresa, menos essa remuneração, é o lucro. Tá? Então, isso permite com que você esteja tão bem quanto no início da atividade da empresa. Então, por exemplo, você começa a empresa com R$100, você vai lá no final do mês, você termina o seu resultado após pagar, remunerar as pessoas com R$1.000, por exemplo. Então, o resultado foi muito melhor do que estava no início. Esse é o conceito de lucro de Hicks. Então, a gente tem aqui a criação de valor, então, e o próprio modelo contábil. O ativo, ele cria valor para a empresa através do valor agregado dado pelos produtos e serviços. Então, por exemplo, um ativo. O que é um ativo? Um ativo permanente, uma máquina, um equipamento. Um ativo de curto prazo, caixa, né, bancos. Então, a gente tem esses ativos na organização. Né? Ativo circulante, ativo não circulante, permanente. Bom, além disso, a gente tem o passivo. O passivo, o que ele faz? Ele gera valor, ele cria valor para acionista através da adoção do custo de oportunidade de capital. A gente vai entender mais adiante, mas o passivo em si, ele, inclusive, né, o patrimônio que está dentro do passivo, ele gera valor para o acionista. Porque a empresa tem que pagar para o acionista. Então, a gente tem alguns pontos limítrofes ou referenciais desse processo de criação de valor. Os pontos referenciais desse processo envolve o conceito de o valor agregado, tá? Que é o add value, decorrente da teoria econômica, ele é expresso pelo valor de mercado do produto final entregue aos clientes, menos o valor dos insumos adquiridos de terceiros. Também a preço de mercado, ou seja, o conceito de valor adicionado adotado pela ciência contábil. Nada mais é o valor agregado de tudo aquilo que você realmente, após você fazer a sua operação, quanto que você acrescentou naquela organização após pagar todos os suas obrigações. Eu tenho o custo de oportunidade de capital dos acionistas, que é a criação de valor lucro empresarial que excede ao custo de oportunidade do capital sobre o valor dos investimentos de negócio. Então, tudo aquilo que é acima do custo de oportunidade do capital é interessante para o acionista. Por exemplo, olha, eu vou investir nessa empresa, eu vou ter 20% de remuneração. Se eu investisse na Selic, uma aplicação financeira, eu ia ter 12%. Qual que é o valor que você está deixando como custo de oportunidade de assumir frente a investir naquela empresa? 12% da Selic. Então, o custo de oportunidade de investir naquela empresa é não ter os 12% da Selic. Poderia ser o inverso, né? A empresa ela gera 10% ao ano e a Selic está dando 14%, por exemplo. Então, o custo de oportunidade são uns 14%. É muito simples quando a gente faz a analogia do estoque. O dinheiro que você fica empacando na empresa, do caixa da empresa, colocando estoque dentro da organização, o custo de oportunidade desse estoque, nada mais nada menos que o custo financeiro desse estoque, do que de uma aplicação que você poderia fazer se você não tivesse o estoque, tivesse esse dinheiro em caixa. Tá? Que poderia ser, por exemplo, os 12% da Selic, do CDB, do LCI. Bom, valor para a empresa. Né? A gente tem o valor contábil, que é o valor do patrimônio líquido. A organização está expresso lá nos balanços da empresa, balanço patrimonial.
Mas eu tenho o conceito também de valor de mercado, tá? Que o valor de mercado envolve o quê? Os bens e direitos que eu avalio individualmente, menos o valor de mercado das dívidas avaliadas individualmente, e a diferença disso é o quê? É o patrimônio líquido a preços de mercado. Então, o mercado ele tem um valor. É a mesma coisa de falar o seguinte, olha, qual que é o valor contábil do seu carro? Aí você pega o preço que você comprou menos a depreciação dele, né? O valor residual lá. E qual que é o valor de mercado dele? Pode estar muito acima daquele valor contábil. O valor contábil do seu lote e o valor de mercado dele. Então, a gente tem essas diferenças. E acontece nas organizações da mesma forma. A cotação da ação, que é o valor da cotação atual do mercado acionário, sobre o balcão, vezes a quantidade de ações emitidas integralizadas. Basicamente, é um montante que a organização possui e distribui, né, como cota, e você pega o valor e divide por esse montante. Adiante, a gente vai trabalhar melhor com isso na prática. Nós temos ainda o potencial de rentabilidade futura, que é os resultados futuros da organização descontados a uma taxa de juros. Isso é muito legal quando a gente faz análise de investimento, né? A gente sempre desconta, traz o valor futuro para o valor presente. E aí só que aqui esse potencial a gente incorpora o valor residual da organização, né, dos ativos da organização, o fluxo futuro de dividendos, o fluxo de futuro de lucros ou benefícios, o fluxo de caixa descontado, e assim emerge o goodwill, que é aquele valor a mais do que o preço avaliado pela organização. Por exemplo, um plus seria o valor excedente àquele que a gente teria como valor contábil da própria organização. O foco da controladoria, então, é maximizar esse valor. Então, vocês viram que valor não é a soma, só puramente a soma dos ativos. A gente tem vários elementos envolvidos nesse processo. E o valor da empresa é o valor que será obtido pela venda da empresa a seus novos proprietários. Um processo de fusão e aquisição, você pode sair muito bem sucedido dele. Muito bem sucedido mesmo. Vamos ver um exemplo aqui de potencial de rentabilidade futura. Nós temos aqui um custo de oportunidade de 10% ao ano, o período considerado de 5 anos e o valor residual atual de 6 milhões. Aí vamos colocar lá que a empresa, por exemplo, ela projeta ter no futuro, no seu fluxo de caixa, 1,2 no primeiro ano, 1,5 no segundo, até chegar em 2,8 no ano 5. Então a soma dá 9,6 milhões de reais. Só que aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que descontar a taxa requerida de retorno, né? A taxa requerida de retorno seria essa taxa do custo de oportunidade. Eu poderia investir numa aplicação de renda fixa que me dá 10% ao ano. Então, o que ele fez? 1.200.000 dividido por essa taxa de desconto, que é 1,1, me dá 1,09. No ano 2, 1,5 dividido por 1,21, que nada mais é do que 1 mais essa taxa aí de 10% ao ano elevado a 2, que aí você está descapitalizando, né? Você está trazendo o valor futuro para o tempo presente. E aí eu tenho uma soma, olha lá que interessante. A rentabilidade futura, 9,6 milhões, com o valor descontado de 7 milhões, que eu estou descontando a taxa requerida de retorno. Eu tenho 7 milhões. O valor atual, o valor residual da empresa é o quê? É o valor após todas as depreciações dos ativos. Qual que é? 6 milhões. Então, qual que é o valor da empresa? 3,127 milhões. Essa é uma forma de medir o valuation, de medir o valor da empresa, uma forma. Tá? Olha o goodwill aí. Ó. O que é o goodwill na prática? É o valor da empresa pelo critério de rentabilidade, que eu faço esse critério aqui, eu acabei de fazer, né? Que é o valor descontado mais o valor residual, que é 3 milhões, menos o quê? O valor contábil, que é o valor da empresa pelos ativos dos ativos e passivos, avaliados individualmente, que é 11,7. O goodwill é esse excedente, olha. É como se fosse um ágio. É quanto que você recebe a mais do valor efetivamente avaliado da organização entre ativos e passivos. Tá claro, gente, isso aqui? Vou até ver se estão aqui ainda, estou falando. Assim.
Ah, beleza, ótimo. Bom, a gente está no slide 37 dos 102 slides, tá, gente? Então fica tranquilo. Fica tranquilo que eu não vou ir lá, eu não vou até o 107, não. Bom, professor, aqui, só para estar professor, eu não entrei na matéria do Sonava, mas tem esse slide lá para gente? Não, o que eu fiz? Eu postei lá uma pasta que eu jogo todos os materiais na pasta, sabe? E aí eu vou jogar esse slide, à medida que eu vou dando as aulas, eu vou jogando os materiais na pastinha. Então, na aula, você tem a pré-aula, a aula e a pós-aula, né? Na aula você vai encontrar o link, é só clicar no link que vai entrar numa pastinha de nuvem, tá? Entendi, beleza. Aí, quando a gente tiver o grupo, quando vocês fizerem um grupo e me adicionarem aí, o líder de turma já tem, me adiciona que aí eu consigo postar até mais rápido para vocês aí no próprio grupo. Depois eu vou criar um grupo aqui para gente. Ah, ótimo. Então, olha que interessante, né? Os conceitos emergindo aí, ó. Valor contábil. Lembra, olha, tem um ativo circulante, aí tem o disponibilidades, né, que é a caixa mais banco, vocês devem lembrar disso. Tem os clientes, que é os duplicados a receber, né? Os estoques propriamente da organização, dinheiro empacado, e outros valores a realizar. Beleza. Receitas de outras operações, etc. A receber, etc. Bom, eu tenho aqui o realizável a longo prazo, de 1 milhão, e o ativo permanente. Isso tudo são contas do ativo. Investimento, imobilidade, diferida e tal. Então, olha, o valor de ativo da empresa, no conceito contábil, é R$95 mil. Na hora que a gente vai olhar para o valor de mercado, olha o que acontece. Ó, ele vem com valor contábil, só que na hora que a gente vê o imobilizado, na hora que vai fazer a avaliação dos ativos, veja o que eu estava falando. Não pega o valor contábil dele, que é o valor inicial menos a depreciação. O mercado avalia de forma distinta. Os investimentos também. Tá? Então, aqui você vê que o ativo permanente ele é maior que o ativo permanente no valor contábil. Aqui, da mesma forma, o valor de mercado ele precificou que, por exemplo, aquilo que você tem a receber de seus clientes não é 15, é 14, que possivelmente alguma coisa você não vai receber, eles vão te dar um calote, por exemplo. E o que seu estoque, aquilo que você mensurou com o valor contábil é 20, mas o mercado avalia como um ativo mais valioso ainda. Então, na prática, então, você pode, ao invés de ter 95 de valor contábil, você ter 95 de valor contábil e ter 98 de valor de mercado. Beleza. Agora vamos para o valor de mercado acionário. Olha o que acontece. Eu tenho aqui o valor de mercado, né? Repetindo aqui. Na hora que chega nos ativos, veja o que acontece. O investimento 6 mil, 46 de imobilizado, mas aí você tem um goodwill não adquirido, por exemplo, marca, capital intelectual, outros intangíveis, fluxos futuros, que pode entrar aqui com valor negativo, tá? Que você não adquiriu. E isso deprecia o valor do seu ativo. Por que deprecia o seu valor dos ativos? Porque está entrando aqui de forma negativa, não como uma posse, um item positivo, mas como um item negativo. Então, logo, eu tenho aqui 85 mil. Valor de mercado acionário. Agora, olha o que acontece no valor econômico da organização em si. Então, eu tenho aqui todos esses elementos aqui, né, 6 mil, 50 mil. E na hora que vocês vão olhar aqui, ó, o goodwill adquirido, 10.400. Eu teria 112.400. Então, o goodwill ele influencia o valor de mercado acionário e o valor econômico da organização. Ok? Então, o valor da empresa, então, no balanço patrimonial, que vocês estão acostumados a entender, né? O valor contábil da empresa, 95. Lembra aqui, ó, a gente está falando a mesma coisa. O valor da empresa, balanço patrimonial, ativo, né? Agora aqui eu estou no quê? No passivo. Mesma forma, os passivos, ó. Valor contábil dos passivos,
valor de mercado dos passivos, valor acionário, valor econômico. E aí a gente tem alguns resultados no patrimônio líquido, né? Aqui, ó, o resultado contábil é 5.000 em ambos os casos. Na hora que você vai olhar, efetivamente, ó, o resultado de mercado aqui, ó, 3.400. Resultado de mercado acionário, aqui teve um gap de 13.000, cuja oportunidade 7.260. Então, o que acontece? Na prática, o valor econômico ele difere do valor contábil. O valor de mercado difere do valor contábil. Então, a gente tem valores distintos para poder avaliar a empresa. Não dá para pegar simplesmente a soma dos ativos, aquilo que está no balanço, e avaliar a empresa dessa forma. A demonstração dos resultados, da mesma forma. A gente vê aqui que os resultados eles variam. Os resultados contábeis, de mercado acionário e de valor econômico. Então, por isso que é importante o controle. O controle ele consegue entender, identificar e até sugerir, tá? Alternativas para a tomada de decisão. Garganta não aguenta muito, não. Atender aos agentes de mercado, né? O controle, então. Ele vai atender esses agentes de mercado, vai analisar o impacto das legislações no resultado da empresa, vai entender aí como representante legal estabelecido apoiando o gestor, e eu posso ter também o controle próprio interno. Olha os órgãos que a gente tem que, né, prestar contas. A própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que a gente tem que reportar resultados trimestrais, as próprias publicações de balanço, controle de obrigações, as entidades, né, que igual a gente tem o CREA, certidões negativas de tributos, informações cadastrais. Então, isso tudo envolve e é impactado pelo papel do controle. Relatórios de administração, ações de desempenho, de tecnologia, de perspectivas de produtos, o próprio balanço social da organização, mensurar economicamente, entender e demonstrar uma preocupação ecológica com os empregados também, ou seja, responsabilidade social. Os balanços de relações com investidores, tem vários aqui, não vou ficar lendo todos, mas até importação, exportação, competitividade. Monitorar os controles internos para proteger o patrimônio da empresa, comunicar as diretrizes da organização, fazer auditoria interna. Então, o controle ele vai agir nesses elementos aí. Nos workflows, que são os níveis de aprovação que acontecem, recrutamento, folha de pagamento, no planejamento tributário, na gestão dos impostos, no sistema de gestão, para permitir justamente que a gente tenha também uma eficiência tributária, a empresa não fica devendo e nem com crédito não realizado de uma determinada escrituração tributária. O sistema de informação mesmo dos relatórios, que são diversos, que são gerados, né? Inclusive, por exemplo, sistema de gestão de impostos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, está vendo? Então, assim, é muito amplo o controle do controller, está vendo? São as saídas, as formas que são escrituradas, os recursos que são imobilizados na própria organização, avaliando o desempenho, se o investimento está se pagando ou não. Inclusive, por exemplo, você tem um investimento a fazer, você tem que analisar se o custo, o benefício supera o custo, se tem um payback atrativo, interessante. Você vai auxiliar a organização nisso. Tá? Evolução patrimonial, isso tudo é influenciado, as próprias funções administrativas aqui, dentro da diretoria financeira, né? A gente tem a controladoria e os demais órgãos, os demais elementos aqui. E olha onde que está a administração de contratos, com a controladoria. Bom, aí aqui entra no item 3, que é controladoria na estratégia. Eu vou deixar para falar da controladoria da estratégia na próxima aula,
porque a minha garganta, ela não tá legal agora, não. Gente, vocês têm alguma pergunta? Alguma colocação, alguma consideração? Dentro desse overview, porque o que eu estou fazendo aqui é um overview daquilo que a gente vai tratar, tá? Professor, por enquanto não. Por enquanto eu só estou escutando. Não. Mas é assim mesmo, só escuta mesmo que a gente aprende mais na prática. Pois é. Que a gente vai ver alguns indicadores depois, algumas formas de fazer orçamentação, e aí a gente vai ver aí. O orçamento em si, ele é bem extenso, né? Mas é muito importante. Bom, professor. Oi. Na verdade, é mais uma curiosidade mesmo. É porque eu tenho muito contato com o pessoal da controladoria da minha empresa. Aí, nesse caso, assim, eu tava até... Tinha até marcado reunião com eles para verificar uma coisa sobre as ESGs. Referente, assim, aos impactos, principalmente, assim, na questão de controle de custos e planejamento financeiro, quando você adota uma política de governança ambiental e social. Legal. Nesse caso, essa adoção, assim, essa alteração das ESGs, isso impacta diretamente, né, o processo Com assim, de certeza. controladoria. Com certeza, porque você vai ver que vários indicadores vão mudar, né? Os resultados desses indicadores que você controla. E a própria organização também, né? Vai trabalhar de uma métrica diferente, e aí vai impactar os seus processos. E um ponto de atenção que você tem que fazer aí é o seguinte: o sistema de gestão integrada da organização está pronto para receber isso? Uhum. E você vai ter que ter confiabilidade nas informações, né? Sim. E aí assim, você está completamente correto aí na hora que você está colocando esse ponto aí. E as organizações, geralmente, o que elas fazem? Antes de implementar, eles verificam todos os impactos. Eles consideram isso, sabe? Uhum. E se antecipam a isso. Ele já implementou ou vai implementar? Eles já implementaram as medidas. Para até 2050, assim, diminuir a emissão de carbono até mais 50%. A Fiat, ela teve que alterar, para você ter ideia, o seu portfólio todo de motorização. Inclusive, saíram vários carros devido a essas demandas que aconteceram nos últimos anos, sabe? E aí, assim, saiu um carro, cara. Tipo assim, sai um carro e vai ter que lançar um novo carro. Agora, você imagina o planejamento financeiro da organização, como é que fica? Sim. A questão orçamentária, a questão dos recursos e tal. Só que ela, assim, a vaca leiteira dela, por exemplo, no caso da Fiat, que era o Uno, era uma vaca leiteira. Mas aí o que acontece? Saiu uma vaca leiteira e entrou outras vacas leiteiras, entendeu? Então, assim, depende muito da estratégia da organização também para reverter e para se adequar a isso aí. Mas agora, cara, é isso mesmo que está acontecendo, assim. Os movimentos na eletrificação, a questão para reduzir a emissão de carbono é taxativa aí, principalmente nos países europeus. Não sei se a empresa que você trabalha é uma multinacional, e se for, a pressão é ainda maior ainda. Mas Não, legal, bacana, boa contribuição. Mais alguém, gente, quer colocar algum ponto aí legal? Não? Bom, eu vou terminar a aula agora, então, tá, gente? Eu até peço vocês desculpas aí, porque senão depois eu não vou conseguir nem falar direito, não, porque já tá pesando aqui. E tô forçando demais. E aí a gente, na próxima aula, a gente continua, tá? Vou trazer aqui umas aplicações mais práticas na próxima aula, para vocês começarem a brincar, de fato. A próxima aula é presencial, provavelmente deve ser online ainda. Eu vou olhar com o meu médico aqui, porque se ele me liberar, passar da fase do contágio, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Antes o médico estava liberando com 14 dias, aí agora passou para 7, agora passou para 5. Aí, tipo assim, tá diminuindo é o 5? isolamento. Então ótimo. Se Tá, for 5, com certeza. Cada médico fala, não, falando sério, cada médico fala, tem uma colocação, né, da situação, entendeu? Mas a princípio era 14, aí depois, né, 7 dias e 5 dias. Mas eu tive Covid mês passado, com 5 dias negativou. Eu fiz outro exame e negativou, entendeu? Ah, que ótimo. Eu vou fazer Mas isso então. depende muito da recuperação também. Então, depende da recuperação aí. Entendeu? Nada de cerveja. Sexta-feira nada de cerveja, boteca, entendeu? Entendi. Verdade. Eu quero estar liberado rápido também. Certamente sexta-feira a gente deve ter sim aula presencial, se Deus quiser. Mas se não for, eu aviso vocês, vocês vão fazer o grupo. Se for o caso, só pedir para o senhor me avisar porque como eu fui ver o recado do senhor só 6 horas da tarde, na hora que eu estava saindo, como eu tinha explicado para o senhor mandou às 3. E aí, como eu te perguntei, né? E se não respondeu, eu fui e mandei para o pessoal. Mas aí, se eu puder, se for online e o senhor puder avisar na quinta-feira, é melhor, porque aí o pessoal que mora longe tem que deslocar, enfim. Né, o pessoal já fica avisado. Eu aviso antes. Eu estou no grupo lá também, já mando para vocês assim que eu o vou criar o médico grupo liberar. depois, entendeu? Eu vou criar o grupo aqui e você já manda no grupo, se for o caso, enfim. Excelente. Não, beleza? Disso. Beleza, gente. Obrigado aí. Ótima sexta para vocês aí. Bom fim de semana e melhoras aí. Obrigado. Bom final de semana, gente. Falou, tchau. Tchau. Melhoras. Obrigado.